tarde, muito boa noite, muito bom dia, você ouvinte do Rock Night. Estamos aqui hoje mais um episódio com o nosso grande amigo Jacques Heck. Até o final eu aprendo a dizer esse sobrenome. O Jacques, casado com 2 filhos, é de Maripá, no Paraná. Tô certo, Jacques? Estudou direitinho, hein, Tchê? A gente faz o nosso dever de casa aqui, o sócio fundador da AMA, Academia de Mentes Audazes, consultor na área educacional, professor de pós-graduação em gestão de pessoas, marketing, educação, master coach em neurociências. Esse cara, olha, tem anos aí. Essa barba branca diz muita coisa. Idealizador e facilitador em programas de desenvolvimento de competências extra-classe para crianças, jovens, de ensino fundamental, ensino médio, e também com formação com professores, e também um cara que é designer de jogos colaborativos educacionais. Olha, o currículo é grande desse cara, hein? E aí, Jacques, tudo bem contigo? Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Salve, Felipe. É por aí, cara, é por aí, um pouquinho de história. Eu sempre digo que esse ano eu faço 5.0, né? Mas quando a gente começa a contar as histórias, a gente se apavora um pouquinho por tudo que já foi. Muito bom. Cara, eu peguei teu currículo ali, vem fazendo bastante coisas. E até eu falei aqui sobre que tu é sócio fundador da AMA, acho que vamos falar um pouquinho também sobre a AMA depois, mas tu é um cara que trabalha e estuda bastante sobre as metodologias ágeis, e principalmente voltado à educação, com crianças, com jovens e professores. O que é essas metodologias ágeis? Metodologias ativas, né? Isso, eu ia te dizer que Confundi as duas. como é que era? Era ativas, mudou para ágeis, eu já ia ter que mudar o discurso aqui. Não, eu confundi, erro mesmo. Cara, na verdade é interessante, né, Felipe, todo esse processo e talvez por eu nunca ter sido uma pessoa que parou enquanto carreira, enquanto profissão numa área por muito tempo, eu sempre me vejo estudando e tentando aprender e tentando compreender o que o cenário, o que pode ser bom. Então, tem uma história aí de que, vamos lá, já há algum tempo eu sempre gostei de atuar nessa área de educação, mas não atuava especificamente com educação. Me lembro assim de alguns cursos que eu fiz no passado, como orientador, professor. Eu cheguei a dar um curso de auxiliar de contabilidade no Senac há muito tempo atrás. Depois o Senac teve um outro projeto que era Geração 2000, Empreendedor 2000, uma coisa assim, lá nos anos 90. Mas há uns 5, 6 anos atrás eu comecei realmente a repensar um pouco o que eu queria enquanto profissão, porque pode parecer estranho, né, Felipe? Mas a bem da verdade é que, a princípio, a gente está vivendo bem mais e vivendo bem mais, a gente tem que pensar em viver ativamente mais. E aí eu comecei a buscar também em que momento eu poderia atuar, então, como consultor. E aí eu recebi uma dica de uma pessoa que trabalha na área de carreiras, que ela disse uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, empresários ou profissionais com experiência, quando se aposentam, às vezes querem começar a ser consultor. Mas isso é lá com uns 60 anos e tal. E aí a pessoa disse, se tu quer começar, começa agora, porque quando eles se aposentarem, tu já está no mercado. E aí eu disse, dica interessante. Alinha tudo isso, Felipe, né? Como tu falou, tenho 2 filhos, eu tenho uma filha, a Ana Clara, que está com 15 anos, que vai esse ano para o primeiro ano do ensino médio, e tenho a Rapa do Tacho, o Augusto, que está com 6 anos e vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Mas a história começa um pouco com a Ana, porque a Ana, eu tenho que dizer que é uma pessoa que como diz o Clóvis de Barros, uma CDF ortodoxa, né? Uma pessoa que busca por ela mesma, como ela diz assim, não ser melhor que os outros, mas ser sempre melhor que ela.
E, enfim, por características comportamentais e tudo mais, é uma pessoa que se dedica muito, gosta de fazer muitas coisas sozinho, prefere fazer as coisas sozinho e tal. E eu olhando para ela, né, com um desempenho muito bacana, mas ao mesmo tempo olhando para esse cenário que a gente vem falando há tanto tempo aí, que o mundo está mudando, o mundo está mudando, na verdade o mundo já mudou. Na verdade, o mundo permanentemente muda, mas a gente está numa velocidade de mudança e uma inconstância da constância da mudança, né, muito maior, né? Uma hora tem uma pandemia, uma hora tem um tufão, uma hora tem alguma coisa. Então, essa inconstância alinhada a essa mudança, eu dizer, pô, e aí, como é que escola é essa que está preparando o quê? Cara, e aí eu começo uma jornada muito mais de metido, sabe? Deixa eu entender, deixa eu compreender um pouquinho. É óbvio que a gente começa, o cérebro prega uma peça, né? A gente começa a ler algumas coisas assim, pô, mas é exatamente isso que eu falo, é exatamente isso que eu penso. Cara, é óbvio que não foi do nada esse meu atino de começar a mexer com isso. Provavelmente eu já tinha lido muita coisa, e visto muita coisa, e visto muito filme. Então, quando tu começa daí buscar situações que corroboram aquilo, viu? Era exatamente isso que eu queria. E aí eu comecei a me meter com como desenvolver competências, né? Como preparar jovens, como auxiliar a educação nesse modelo. Pensando muito na Ana. E, cara, e assim é que nasce a AMA. A AMA nasce, a Academia Mentes Audazes, ela nasce com essa ideia. Me lembro que a minha mentora é uma uruguaia que reside no Brasil há 40 anos, a Graziela Castro, mas tem o mesmo sotaque uruguaio, lá de Artigas, na fronteira com Quaraí. E aí, quando eu comentei com ela o nome, ela disse: audaz no espanhol tem muito sentido de louco. Eu disse, não, mas o audaz aqui é ser um audaz no sentido de não ser tradicional, normal. Mas não um louco, né? Mas um audaz, e aí a minha referência, eu me lembro que uma das primeiras imagens que eu usei para justificar a AMA foi o Globo da Morte, né? Porque os caras entram no Globo da Morte não para morrer, né? Os caras entram no Globo da Morte para fazer um evento, uma ação, 2, 3, 4 motos, é um negócio que me atrai. Cara, até hoje, se eu vejo o Globo da Morte, pode ser o circo que vem aqui do lado, agora nesse último ano não veio, né? Pô, aquilo me dá uma palpitação de ver aqueles caras, porque tu tem que confiar em ti, no outro, e aquilo é treino e tal. Então, isso é audaz. É um audaz que arrisca sabendo o que está fazendo, né? Ele vem da ousadia, né? Da realização de ações difíceis. De tentar algo que da maioria não tenta. Então veio a Academia Mentes Audazes, ou seja, ser audaz, mas audaz do teu jeito. Se tu é mais tímido, qual é a tua audácia? Se tu é mais extrovertido, qual é a tua audácia? E assim por diante. E aí, nesse meio tempo, cara, entrou metodologias ativas, porque daí eu fui aprender, e te confesso uma coisa, agora posso confessar, teve um tempo ali que eu falava metodologias ágeis e ativas como se fosse a mesma coisa. E aí, quando eu descubro, não, peraí, que outra coisa, aí entra o Jorge Aldi aí para ajudar no metodologias ágeis, eu fui entender o outro cenário, que também é muito legal. Eu só convidei ele para uma conversa, para a gente falar de metodologias ágeis. Daí. Eu ia te dizer que é uma baita dica aí. Pô, o cara é um cabeção, né? Aliás, a gente se conheceu, não sei se tu vai te lembrar, mas a gente se conheceu num curso dele. Não que a gente se conheceu, tu estava lá. Foi um evento que ele fez daqueles jogos dele para educação, e eu levei a minha esposa e a minha filha. Olha e tu só. Ficou um tempo, depois acho que tu teve que sair e tal, e ali que eu te vi a primeira vez. Foi marcante a minha aparição. Foi, acho que era o teu cabelo. E aí, velho, aí entra metodologias ativas e eu vou estudar. E, inicialmente, a gente vai muito no clichê, muito no papo pop de metodologias ativas, começa a falar como se fosse algo simples, é uma coisa bacana. E aí que você começa a entender, e aí eu começo a estudar educação mesmo, começo a fazer especializações, estou fazendo mais uma agora em psicopedagogia, você começa a conviver, começa a ler, e aí, olha, o buraco é mais embaixo. Você começa a ouvir as críticas,
tem muita crítica também, principalmente de educadores reconhecidos que contestam um quê comercial em cima das metodologias ativas, que contestam, inclusive, um viés de desvalorização da pedagogia e do professor e da professora, pela ideia de que, ao você centrar no educando o protagonismo, que é o que você normalmente lê nos materiais de metodologia ativa, o professor ou a professora seriam relegados ou deixados como simples mentores e tal. E aí eu te confesso que eu começo a fazer releituras aí. Mas é por aí, cara, é aí que as metodologias ativas vão entrando na história. Mas tu trouxe essa questão, o que tu vê que essa barreira para entrar na educação e nas escolas, principalmente? Vamos lá, Felipe, o que acontece? Eu acho que não tem como a gente não falar de escola privada e escola pública, né? E mesmo na privada, você encontra, por incrível que pareça, barreiras também. Você vai dizer, então nas escolas privadas é mais fácil? Não. As escolas confessionais, as escolas de rede, também não têm necessariamente uma aceitação. Quando muito, você tem professores que fazem uso das metodologias ativas, mas não necessariamente que isto é uma prática pedagógica daquela instituição. Infelizmente, nós temos um padrão de educação básica no Brasil, e não só no Brasil, em que o mérito final é o filho ou a filha passar no Enem, passar no vestibular. Então, você acaba tendo como sucesso daquela escola, daquele colégio, daquela instituição, quantos alunos foram aprovados e qual a minha nota média no Enem. E aí você vai pela bola de segurança, né, que é um termo que se usa no vôlei ali, pelo método assimilativo, avaliativo e reforço. Então, é muito maluco você olhar, por exemplo, basta ir em qualquer escola, que além das horas já institucionalizadas, cada vez mais estão colocando reforços para os alunos todos, integrais, né? Então, por exemplo, tem uma instituição que pega alunos do 5º ano, que no 6º ano do ensino fundamental 2, na etapa dos anos finais do ensino fundamental, vão começar a ter mais professores, então começam a ter reforço de matemática e português aos sábados, para chegarem melhor. Mas aí você chega no 9º ano e você começa a ter reforço. Aí você vai para o ensino médio e você passa a ter 6 períodos. 6 períodos. Tu bota a figura às 7h30 da manhã, ele vai até 12h50. Fora os sábados que ele vai ter. E se tu tá no 3º ano, a escola ainda te dá o terceirão. Sim. Que é para concorrer com cursinhos e tal, se tu não vai para um cursinho, para te preparar para quê, Felipe? Para passar no Enem, para passar no vestibular, porque eu preciso que tu passe no vestibular e no Enem. Então é meio maluco, cara, é uma enxurrada, é muito... Eu não estou aqui... Eu sei que há críticas por aí, eu escuto. Eu não estou aqui denegrindo o conhecimento. O conhecimento é fundamental. Vygotsky fala, a aprendizagem é fundamental. O desenvolvimento ocorre com a aprendizagem. A aprendizagem ela é decorrente de conhecimento. Aí quando você vai para a instituição pública, meu velho, pô, assim, eu tive ano passado em algumas escolas... Ano passado não, né? Antes da pandemia, algumas escolas... E aí você vê escolas até bonitas, assim, esteticamente, sabe? Mas, cara, sem condições, sem estrutura. Eu cheguei numa sala, tinha 2 sentados literalmente na porta da sala, tomando água, um calorão, não tinha ar-condicionado, batendo um sol violento na janela. Os alunos ali, eu olhei, eu disse, tá aí o professor, não veio, tio. Ou não chegou, enfim... cara andando para lá e tal.
E aí um ia para outro lado, e eu fiquei olhando aquilo, cara, aquilo era uma turma de 7º, 8º ano, não lembro agora. Vai, aquilo me doeu. E aí tu vê que aí o diretor da escola ainda fala, pô, a gente evoluiu muito, hoje a gente também faz um terceirão, os nossos professores, nesse caso, sem receber remuneração extra, se dedicam ali para ajudar os do terceiro ano para passar Enem. Antigamente o sonho desses caras, tem um final de linha ali, era ser cobrador ou motorista da empresa X. Agora eu já tenho aqui médico, já tenho gente que se formou, mas a maioria está aqui porque o pai manda, porque a mãe manda, porque o sonho dele hoje realmente está em se sobressair na comunidade, vários. Não estou aqui generalizando, tá, Felipe? Sim. Mas então, assim, quando você vê as metodologias ativas, você vê professores que são cobrados e demandados por entregas que, quando eles olham efetivamente para a implantação de um projeto desses, que vai demandar, e a gente já pode falar um pouquinho de uma série de mudanças, arrepia, né? E se cair o meu nível de aprovação? Só para terminar essa partezinha, Uhum. eu vou falar porque me parece que é oficial, tá? Mas eu estive no Colégio Anchieta, visitando o Anchieta em 2019, tá? O Anchieta criou um programa, aí sim o Anchieta criando um programa ali com metodologias ativas, e eles criaram uma proposta, cara, muito bacana, assim. Eles têm, por exemplo, salas que eles abrem as salas, botam 2, 3 turmas e botam os professores de diversas disciplinas circulando e os caras trabalhando por aprendizado baseado por projetos. Então os alunos podiam escolher os projetos. Eu não vou me lembrar os detalhes agora, eu posso estar falando alguma bobagem, mas tinha essa inovação, tem essa inovação, né? Aprendizado baseado em projeto. A biblioteca, aquele espaço que tem que fazer silêncio e tal, os alunos criaram grupos de estudo em que um ensinava o outro, então eles iam para a biblioteca para estudar, e muito bacana o negócio. Só que no primeiro ano, o que aconteceu? Pais questionando, professor questionando, notas caindo, mas eles firmaram, entendeu? Não, mas o projeto é bom. E aí, no segundo ano, começa a entrar, né? E aí os caras começam a ter um desenvolvimento melhor. Que loucura. Mas até para contextualizar, assim, achei bem bacana esse projeto aí da Anchieta. É diferente, né? A gente não está acostumado. E é engraçado que daí tu tem isso, né? Tu tem o professor que é cobrado pela... que daqui a pouco mudou ali a forma como ele é avaliado e tudo mais, sei lá, se baixou nota, enfim. E tem os pais que também tá empurrando que, cara, tá, mas aí vai passar de ano ou vai passar de ano? E, cara, ele não aprendeu aqui a matemática. Eu achei engraçado que essa semana eu vi um filme, não sei se tu conhece, que é o Como Estrelas na Terra. Uhum. Ele é um filme indiano ali, até tá pra sair do Netflix. E aí ele mostra assim, o guri ele vai para um internato que tem uma educação bem rígida e, não, mas peraí, tem outras habilidades, outros conhecimentos. Mas o pai tá ali cobrando ele que ele tem que aprender a ler e escrever, que é outra coisa, né? Mas o que de fato, então, se a gente fosse resumir, explicar assim, o que é essas metodologias ativas? O que ela abrange aí, de fato? Cara, o que assim, tem muitos conceitos, então eu vou traduzir aqui o que eu considero melhor. Muitos conceitos não distantes, né? Conceitos que convergem, né? Mas, assim, quando a gente fala em metodologia ativa, e abre um parênteses aqui, né? Alguém pode dizer, mas isso já era feito e tal. Sim, eu me acredito que sempre houve técnicas e metodologias que agora ganham uma roupagem nova, tá? Mas quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando basicamente desse aluno protagonista, e aí eu reforço de um aluno protagonista não só, mas de um professor e um aluno protagonistas. Aqui a minha grande defesa. Por que professor e aluno? Porque professores e professoras, e alunos e alunas, ou seja, educandos e educadores, aprendentes, né? Ambos são protagonistas do conhecimento, da construção do conhecimento.
Aí você ouve, às vezes, eventualmente, alguma crítica, que isso é Freire, que isso é não sei o quê, aí tem que fechar aqui os ouvidos, porque aí começam uns vieses, nada a ver. Então, são metodologias que centram em um processo de aprendizagem dos conhecimentos, sim, ninguém está falando que não tem que aprender a matemática, o português, a história, a geografia, dão dos conhecimentos, mas cuja a ação de interesse, de provocação e de busca, ela não é só do professor, mas ela tem que ter o aprendente interessado e protagonista na busca ativa desse processo. Por isso que é ativo, né? Ele não é passivo no processo, ele é ativo no processo. E gosto de acrescentar uma definição que já ouvi e reli ontem, e que transforma este conhecimento, essa metodologia, provoca para a aplicação e resolução de desafios destes jovens. Né? Então, você tem, necessariamente, dentro das metodologias ativas, a ideia de que os conteúdos eles são apresentados e eles são provocados de maneira que gere curiosidade, né? De maneira que identifique os conhecimentos pré-existentes ou os conhecimentos que o aluno ou aluna compreende ter sobre aquele tema, provocando a validar isto, tendo no professor um papel que, a meu ver, não que não seja importante agora, mas cujo conhecimento se torna mais importante ainda, porque ele vai ter que ter a condição de validar se o conhecimento apresentado por aquele aluno ou aluna é realmente algo embasado. E propor numa interdisciplinaridade, não vou nem falar de transdisciplinaridade, mas numa combinação, numa conexão dos conhecimentos para a resolução de desafios. Porque aí o camarada vê que aquele conhecimento que ele está ali tem uma aplicabilidade. Não que não tenha, né, Felipe? Não é isso. Alguém pode se perguntar, para que eu estou aprendendo química se eu não vou ser químico? Eu assino embaixo. Né? Para que eu estou aprendendo física se eu não vou precisar calcular quando é que o trem vai chegar, vindo do ponto A para o ponto B? Né? É óbvio que tudo isso também tem o desenvolvimento cognitivo. Então, as metodologias ativas são essas. Protagonismo de alunos e de alunas como aprendentes e professores e professoras estimulando e acompanhando e validando esse conhecimento produzido da parceria de ambos, tá? E pensando em soluções. Como é que o papel do professor ele se torna tão ou mais relevante agora? Porque, vamos lá, sem generalizar e aberto às críticas, né? Mas, assim, você pegar um plano pedagógico, você aplica a 1, a 2, a 5, a 10 anos e ficar repetindo, você é o professor tradicional, você detém a informação e você passa e espera que o aluno assimile e você valide. Tudo que está fora daquele plano de aula, a gente não estuda, a gente não vê. Ok? E aí eu me torno numa bolha de conforto, porque isto que eu faço a 1, a 5, a 10, a 15, a 20 anos, eu domino. Show! E é o que cai no Enem. Quando eu venho para uma aula sobre, sei lá, vamos falar aqui, por exemplo, cara, sobre geografia do Rio Grande do Sul. Tá? E aí eu digo, o que vocês sabem sobre os tipos de terrenos, né, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul? A geografia, os pampas, as terras e tal, papapá. E eu escuto e deixo eles falarem. Tem isso, tem aquilo, e aí falam coisas, pode parecer uma bobagem, outras coisas não tão conexas, e aí eu digo que a professora nessa hora vai ter que usar a sua habilidade de jogador de pôquer, né? Sem a crítica naquele momento, provoca. Legal! Como é que vocês podem validar? Então, fulano e ciclano, como é que pode validar que o Pampa é isso que você falou? Fulano e ciclano, como é que pode validar que o nosso litoral é isso, que a nossa serra é isso, que a zona, que o noroeste do estado agrícola é isso, que a região
a Costa Doce é isso. Onde é que você pode buscar? Puxa, eu podia buscar aqui, acolá e tal. Pô, então, eu vou indicar aqui. Eu posso indicar alguns sites, e aí você começa a ter um letramento, uma pesquisa corroborada por locais que tenham conhecimentos explícitos e científicos concretos, e vocês pesquisem. E aí vai o camarada lá e vai pesquisar, e vai validar, e aí pode ter um momento, daí tem um momento individual dele, pode depois ter um momento do grupo, e depois eles trazem isso para um debate, para dizer, puxa, aquilo que eu falei não é bem assim, é assado, é assim. Você, professor, professora, você abre um flanco para receber informações que talvez nem você saiba. E aí você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado, porque vai vir uma informação ali que, de repente, você não atualizou nos seus materiais. E houve uma descoberta recente sobre os povos indígenas, tal, que você não sabe. E aí você precisa estar preparado. Então, cara, eu vejo que tem um papel muito bacana aí do professor, de valorização do conhecimento dele, e de que ele também seja um cara curioso e permanente pesquisando e se atualizando. Porque ele vai ter que dizer para por exemplo, para um Jaques que chega lá, olha só, o Holocausto não existiu. E aí tu vai dizer, mas da onde? Está aqui, ó, professor, está no site tal, no site tal, no site tal, e eu tenho este autor, este autor, este autor. E aí, meu velho, o que faz? E aí tu vai dizer, não, mas pesquisa nesse aqui, houve esses relatos, houve isso, e vamos para um, sabe? Então, tu é confrontado, né, Felipe? A gente diria que há tempos a gente vem falando, ouvindo e falando bastante sobre a questão do que o professor não é mais o detentor da informação, né? Ele tem, ok, todo o conhecimento, o know-how ali da sua especialidade, mas hoje o conhecimento, a informação, ela está mais acessível a todo mundo. E só que pelo menos o olhar que eu tinha muito é óbvio que, né, no meu contexto, que era olhando, pensando na faculdade, pensando, né, numa especialização e tudo mais. Mas a gente está trazendo isso agora muito mais para o ambiente escolar, né, para essa juventude, para esse pessoal de ensino médio, e que o professor sim tem que estar preparado, de fato, para hoje ser questionado, ou que o cara vem com um embasamento de alguma informação, e com que realmente daqui a pouco ele vem, o que eu escutei, também não quero entrar na discussão, mas, aqui eu escutei o Felipe Neto, os Felipe Neto da vida, que fala aqui que o Holocausto não existiu, né? Não que tenha dito isso, mas dando um exemplo. E o professor tem que estar preparado. Não, mas também tem um outro cara daqui a pouco. Ele achou um cara aqui que é um historiador, mas que tem um outro olhar para aquela informação, e também disso. Quanto ele tem que estar preparado para esse tipo de coisa, que mudou muito. Claro. Cara, um dia eu estava andando num desses parques aquáticos aqui do nosso litoral, há uns 2, 3 anos atrás. O Augusto tinha 3 ou 4 anos. E aí tem umas árvores ali andando e ele me larga, parece a floresta tropical. Aí eu olhei para ele, o que tu entende de floresta tropical? Onde é que tu viu falar em floresta tropical? Ué, na Dora. Dora Aventureira. Eu, tá, tu viu na Dora, cara. E aí, às vezes ele larga, não, mas a Torre Eiffel lá em Paris, papapá, e aí fica olhando assim, cara. E é bem isso que tu falou, porque também para esta criançada, essa gurizada, tem hoje desenhos, e eu trago isso muito nas formações, desenhos que instigam o conhecimento, que trazem conhecimento que a gente era... Eu me sinto sabe? Eu não sei o que a gente fazia na nossa época. Então, assim, por exemplo, o Augusto adora assistir Jovens Titãs. Não sei se você assistiu Jovens Titãs, mas, cara, Jovens Titãs, lá no canal que dá, acho que é Cartoon Network, é de uma idiotice, assim, porque é só bobagem, tá? É só bobagem. E aí, às vezes, ele adora ficar vendo aquilo e diz, cara, tu tá vendo bobagem em excesso. Vamos trocar para um... E aí a gente pega um outro desenho que... Daí tem ali o canal do NetKids,
canal da National Geographic, né? Daí tem um canal para kids, tem uns outros, tem uns desenhos bacanas que aprende. E, cara, e ele aprende horrores. E aí eu fico pensando, eu digo para ele, vai chegar na escola, o que esse professor vai trazer? Mas claro que vai trazer algo que é importante, né, Felipe? Eu não tem que desmerecer, mas que conexões que ele vai trazer. Então, quando tu fala a informação, não é estar mais acessível, a informação é totalmente acessível. Aqui, e aqui eu digo, tranquilamente, mesmo para aquela família que está excluída digitalmente, levando em conta que a exclusão não é só uma questão socioeconômica, a exclusão pode ser porque eu não tenho acesso a um sinal decente, porque eu moro numa zona rural que eu não tenho acesso decente, mas que onde esse cara consegue conectar um celular qualquer, ele acessa. Eu sou do tempo, cara, que eu fui para a escola, porque era na escola que estava a biblioteca. Eu me lembro quando vinha o vendedor de enciclopédia Barça lá em casa. E abria a porta, cara, 18 livros. E o cara dizia que ali estava toda a informação do mundo. E eu dizia, nossa, cara, os livros lindos, assim, aqueles, enciclopédia Barça. Polei, aquilo é lindo, cara. Tava tudo ali. Só que eu não tinha dinheiro para comprar a enciclopédia Barça. Mesmo que a mãe às vezes comprava lá uns fascículos de estudante, tinha uns fascículos legais, eu adorava. Tu esperava às vezes uma semana para chegar na banca e ter o fascículo. E aí tu ganhava a parte para encadernar e tu ia estudando. Cara, e era lá que estava o professor que fazia, além da informação, ele conectava, era ele que me dava a informação. E foi lá que eu aprendi a jogar batalha naval, por exemplo, na biblioteca pública, porque tu ia para uma biblioteca pública pesquisar. Aí tu chegava na biblioteca pública, tinha uma senhorinha que falava, eu quero algo sobre a história do Brasil. Ela falava baixo, história do Brasil, né? E ela dizia, meu filho, vai naquele armário lá e procura o armário J. Aí tu ia nos armários de ferro, tu abria, clac, 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 assim. Aí tinha 15 mil fichas, tu ia vasculhando. Aí tu puxava uma ficha que dizia corredor 12, prateleira B, como é que é? Terceiro nível da prateleira, número 515. Batalha naval, né? O cara saía, corredor 12 e tal. E aí tu achava o livro e tu via que não era só um livro, eram 3 volumes. E aí tu ia pesquisar. Então, assim, hoje não, hoje eu pergunto aqui, eu vou ter a informação. Eu estava aprendendo lá na época, eu disse, mas naquela época eu aprendia. Não, você estava pesquisando informação para escrever num trabalho e entregar para o professor, não necessariamente aprendendo. Hoje eu pergunto aqui, mas só que hoje eu tenho acesso a coisas não adequadas, mas aí é o papel da escola. Sim. Também. Eu acho que também tem o olhar de... Tu aprendeu, na verdade, naquele tempo, o que tu aprendeu, na verdade, é como pesquisar. Isso. Por isso que eu defendo, meu velho, não pode ter celular na sala de aula. Isso tira a atenção. Ô, meu velho, tu trabalha com computador e celular, não trabalha? Sim. Eu trabalho com computador e celular. Um pouco antes a gente estava dizendo, quando a gente abre 50 abas aqui, porque a gente fica em dúvida e clica para ir atrás. Aí clica para ir atrás. Pô, qual é o melhor lugar para eu estar numa escola e lá eu ter, olha, agora é momento, vamos lá, vamos pesquisar. E você ser orientado, olha, pesquisa na BBC News, pesquisa no site tal, pesquisa em 2, 3 sites. A pergunta que eu vou te fazer. Eu não estou falando do celular que o aluno está aqui utilizando no meio da aula. Cara, até concordo com isso. Porque depois ele vai ser um profissional que vai fazer isso. Então, esta orientação tem que ter, tá? Mas o utilizar não é uma coisa absurda, né? Mas quando eu tenho um professor, e volto a dizer, um professor que conhece o seu conteúdo e sabe onde ele pode indicar referências científicas, conhecimento explícito para os seus alunos pesquisarem. Então, você vai ensinar esse camarada, que na época eu aprendi a pesquisar indo na biblioteca, a pesquisar na internet, para não ser depois, Felipe, um cara que não sabe pesquisar. Perfeito. Que ele chega ele não tem autonomia, e aí você começa a desenvolver a autonomia do cara, né? Porque você concorda que cada vez mais as empresas, hoje, e aí se a gente fosse falar de métodos ágeis,
elas dizem o quê, não o como. O que é o modelo, assim, de uma maneira muito esdrúxula, muito simplificada, posso ser apedrejado, mas quando a gente fala nos squads da Spotify, o que são o modelo dos squads? É o como. Não é assim, não vamos pensar que squad é anarquia, cada um faz o que quer, quando alguém lê. Não, cara, tem lá, olha, nós temos um objetivo, nós temos um planejamento, nós temos uma jornada do cliente, e vocês são responsáveis pela essa jornada ser legal, por esse objetivo. E aí entra o como. Eu estou dizendo o quê, mas não o como. E o como é autonomia. Por isso que a metodologia ativa também é autonomia. Porque tem que parar o professor. Porque hoje o professor diz o ok e o como. Sabe por quê? Ele diz o ok, ele escreve no quadro. Não sei por que eu estou desenhando aqui, porque lá aí no podcast não vai aparecer. O professor escreve no quadro, diz para o aluno copiar, que é o como, aí o cara copia, e depois diz, estudem isso, isso, isso. Eu estou dizendo o como, e aí diz, vai ter prova. E o aluno pergunta, professora, qual? Ah, é da página tal a tal. Eu digo como de novo. O porquê não é realmente o porquê. O porquê é porque cai na prova. Ah, sim. E por que não é porque cai na prova? Não, eu não vou nem entrar no porquê. Por que eu estou fazendo isso? Porque cai na prova. Então, o cara diz o ok e o como, cara. O professor, a ideia aqui de um processo como esse, que você pode usar metodologias ativas, mas a ideia é muito mais no resultado, no processo da educação, é que o professor venha com o quê. O que estamos estudando, o que é fato, o que é verdadeiro, o como você busca isso, vamos desenvolver. E aí, te lembra que a gente já conversou há pouco, né? A gente estava falando sobre isso, de você brincar, né? Um super-herói lá, já imaginou se um super-herói, o super-homem, tivesse caído na Rússia? Cara, tu dizer para um aluno, olha, vou ensinar quem descobriu o Brasil, tu tá de sacanagem comigo, Felipe. Ele pergunta isso no celular. Mas vamos lá usar com esse aluno lá no primeiro, sei lá quando é que ele aprende isso, no terceiro, quarto ano, não sei quando é que ele aprende isso. Né? Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, vocês podem pesquisar aí, descobriu. Quem descobriu? Pesquisem aí e tal, beleza. E como é que foram os portugueses e tal. Agora, e se quem tivesse descoberto o Brasil fossem os japoneses? Como seria a nossa cultura? Como seria ser os holandeses que entraram em Alagoas não tivessem sido expulsos? Cara, aí nós começamos a trabalhar com o EC, né? EC, como seria ser, que são as perguntinhas básicas da inovação. Eu estou denegrindo o conhecimento? Não, porque ele é à luz do conhecimento existente. Eu sei que os holandeses foram expulsos. Eu sei que foram os portugueses. Eu estou só propondo um confronto de como seriam essas culturas, como seria tal coisa. Pô, velho, é diferente, cara. Ah, dá mais trabalho, Jacques. No início dá. Então, cara, tem uma coisa que é importante nas metodologias. Não é assim, amanhã vamos implantar metodologia ativa. A gente tem metodologia ativa aqui. Que o professor ele pergunta, as nossas salas são coloridas, né? Mas a avaliação não é ativa. A avaliação é tradicional. Aí tu já perde ponto na história. Segundo, você pegar hoje e dizer assim, olha só, a partir de agora a metodologia ativa, o como é com vocês, eu só vou dizer o quê. Os caras vão te olhar, vão se olhar assim, como é que é? Porque eles não foram preparados. Quanto mais tempo eles estão dentro da escola, mais tempo eles foram moldados ao ok como. Sim. Tu entende isso? E aí depois, quando esse cara chega na faculdade, chega numa empresa que o cara diz assim, faz isso, como que eu faço? Te vira, meu velho. Ele não sabe. Então, você tem que preparar primeiro este processo. Por isso que, quando eu dei o exemplo do Anchieta, não é assim, num ano você já vai ter resultados. Não é. Agora, lá na educação infantil, cara, na creche, na educação infantil, é metodologia ativa pura. É o ok e o como. O que me dói é que ali no pré-2 começa a engessar, porque eu tenho que começar a preparar o fulaninho ou fulaninha para sentar numa classe, olhar para frente, não poder olhar para trás, e deixar de fazer o como. A partir de agora é o quê e o como.
E tá aí, tu que, né, tu trabalha já há muitos anos e vive muito mais esse contexto das escolas, com professores, que aí tu vê que nos últimos anos, então, começou em algum, né, devagarinho aí, tá se olhando mais para essas metodologias ativas, as formas de educação, e aí tu tem uma pandemia, que foi o ano 2020, e nós estamos aí entrando no 2021. E aí já tinha uma barreira, né, que os professores já tinham, e tem professores que o pessoal mais de, eu gosto, não estou chamando de velhos, né, mas com um pensamento velho de que, né, de não tem que mexer, tem coisa que está dando certo, isso aí não funciona, e etc, etc. Então, como é que foi uma pandemia, no impacto nos professores e também, né, na educação com os alunos? E aí tu está implementando, daí tu tem querendo implementar uma metodologia ativa, mas opa, peraí, agora eu não tenho estrutura para fazer a educação, para ensinar. Então, né, tia, tu sabe que aí eu vou trazer também novamente as duas linhas, porque eu convivi em prática pelos meus filhos numa escola privada e pelas dezenas de formações do ano passado com escolas públicas municipais. A bem da verdade que eu não vou entrar no mérito aqui de que não estavam preparados, não esperavam que acontecesse essa pandemia, não aguento mais esse discurso, né? Aí você vê a falta que a gente tem na gestão da, da, de ler os sinais e entender que isso vai acontecer, iria acontecer o que aconteceu. Mas, cara, vamos lá, vamos para a escola pública aqui. Professores apavorados, ele não jamais passou na ideia de trabalhar remoto, isso é impossível. Ao negacionismo também de uma parte pelo online, por ser uma educação comercial, de desvalorização, e de que isso depois vai ser para acabar com o professor e tal, toda uma discussão de viés político, que eu não vou dizer que não possa passar pela cabeça de algum gestor essa ideia, mas enfim. Mas eu vou te dar um relato, assim, né? A gente está falando de metodologia ativa, sabe que um dos grandes desafios agora é professor que não tinha e-mail. Opa, Então, assim, teve que ser cadastrado o e-mail dos professores. Daí está dizendo, tá, o e-mail do governo do estado lá para a plataforma Google. Não, 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 camarada não tinha e-mail. Então, a gente ia fazer formações pela plataforma Zoom e tal, e esses caras não tinham e-mail. Então, tinha que primeiro criar e-mail para o professor, para a professora. Outra coisa que me doía os ouvidos, depois do terceiro eu comecei a abrir as minhas formações. Olha só, primeiro a regra não dá para dizer aqui é diferente. Porque a gente vive numa era que não interessa se tu tá em Maçambará, lá na fronteira, quase, em São Borja, em Ivoti, em Frederico Westphalen, em Caxias, não dá para dizer aqui é diferente. Ah, não, professor, aqui a cultura é diferente. Em Passa Sete, porque esse jovem de Passa Sete, de Maçambará, de Itaqui, de São Borja, ele amanhã ou depois ele está em São Paulo, ele está no Rio, ele está em Porto Alegre, ele está em Londres. Ele está em outros mundos. sim. Então, achar a nossa cultura é assim, portanto, aqui a nossa educação é assim, é uma falácia. Tanto é que um dos termos que ficou mais fortalecidos na pandemia é o de glocalização, glocal, né? Não mais globalização. O mundo é global, não. O mundo é global, mas ganhou força o glocal, do local para o global, mantendo as culturas e as origens, mas eu posso impactar o mundo a partir de Maçambará. Eu posso impactar o mundo a partir de Juí, de Passo Fundo, de Rio Grande, porque eu não preciso, né, me transformar. Então, o grande desafio é você entender, e aí eu acho que a pandemia ela acelerou, isso é o que está todo mundo dizendo, acelerou algo que precisava para a educação, mas com cuidado, tá? Precisava em que sentido? Você está dizendo que a educação não era boa? Ao contrário. Tanto é que a gente está aqui, né? Tanto é que o mundo está aí. A educação no Brasil poderia ser melhor? Acredito que poderia.
Somos hoje um país que enfrenta dificuldades políticas, econômicas, conceituais, por uma educação inadequada? Cara, acredito que grande parcela sim, apesar de que muito do que ouvimos e questionamos são de pessoas que estudaram em instituições privadas, certo? Muito das bobagens do que é dito, do que é feito, né? Às vezes a gente associa ao narcotráfico, não sei o quê, mas eu estou falando de políticos, eu estou falando de empresários, né? Estudaram em instituições privadas reconhecidas, então a educação poderia ser melhor? Com certeza. E aí o grande desafio, meu jovem Felipe, é como essa educação se repensa a partir de agora. E aí tem uma situação que me preocupa, que está saindo já desde o ano passado, e agora está todo mundo alvoroçado. Assim, eu fui num evento com 30 secretários de municipais de educação de uma região do estado, e os caras debatendo ensino híbrido, e preocupados com o ensino híbrido, como é que vamos implantar o ensino híbrido. E lendo, né, pegando um livro, olha aqui, tem que ter isso, tem que ter isso. E aí eu respiro, eu tinha que falar, né, exatamente ali, eu disse, olha só, adoraria que vocês, em 2019, em 2022, acordassem. O nosso município vai ser referência em educação e agora nós vamos, como proposta pedagógica, como abordagens relacionadas a essa proposta, implantar ensino híbrido. Porque aí você tem uma intenção da implantação do ensino híbrido, porque você acredita que o ensino híbrido vai trazer determinados resultados que você aspira, que ali podem ser os de melhorar os indicadores de educação, preparar os jovens do município e as jovens para os desafios da sua época, porque eu sempre digo, a educação formal como conhecemos, ou a educação que sempre existiu ao longo da história, desde os anciãos aos mais jovens na antiguidade, ela sempre foi uma educação que se preocupou para preparar para os desafios da sua era. E quando a gente olha para a educação de agora, a gente vê uma educação preocupada em transmitir conhecimentos para passar no Enem. Não que os conhecimentos que são atribuídos não sejam importantes para o desafio de agora, mas não correlacionam. Fecha parêntese. Então, eu digo, agora, o que vocês precisam agora não é isso. O que vocês precisam agora é se preparar para aulas híbridas. Tendo o conceito de híbrido não do ensino híbrido, necessariamente, mas do conceito do que é híbrido. Híbrido é algo que você aplica tanto para uma funcionalidade quanto para outra. É isso que é um híbrido, um veículo híbrido. É a gasolina e a gás, elétrico e não sei o quê. Então, isso é híbrido. Então, é diferente. O que os municípios precisam agora é se preparar para aulas híbridas. E aí os caras me olham atravessado e relaxam. E aí eu dou a facada, mas não quer dizer que seja fácil. Eu vou te dar uma situação, tá? Salvo tem agora o governo do estado com alguma mudança, porque está sendo discutida a obrigatoriedade do retorno às aulas. Sim. Até então, ainda há a possibilidade das famílias decidirem que o filho permaneça online, conforme a orientação do Conselho Nacional de Educação, que é permitido isso, mas o Estado aqui, nosso, pelo menos, está sendo uma discussão de que retornem às aulas. O retornar não significa voltar 100%, porque o modelo de retorno é 50% na sala de aula, tá? Mas deixa eu te dar um cenário, tá? Vou te dar algum cenário. Imagina, eu e tu somos professores numa escola, tá, Felipe? A tua turma de 25 alunos vai voltar todo mundo. Daí tu, eu vou ter 12 alunos presencial uma semana e 12 online naquela semana. Então você, Felipe, vai ter que preparar um plano de aula com um objetivo único, mas com estratégias para o presencial e para o online. Não com conteúdos diferenciados, mas com acesso aos conteúdos diferenciados. Então, você tem estratégias e acessos diferenciados para quem está na aula naquela semana e para quem está online. Porque o online não pode ser
a turma dessa semana que vai para online semana que vem é teminha de casa, é complemento. Não, tem que ser aula, porque é hora aula. Entendeu? Então, eu preciso que o camarada que está lá no online esteja aprendendo, aí sim, através de uma aula invertida, aí você começa a ter alguns conceitos de metodologia ativa, né? Você começa a implantar partes dos conceitos de metodologia ativa, de pesquisa, de autonomia, de produção de informação, para que quando ele retorne, eu parta a partir do que ele traz e não explicar novamente. E quem estava essa semana no presencial, semana que vem dá continuidade. E aí você vai. Olha, um professor tendo que preparar isso, tá? É o mesmo professor. E aí eu, Jax, nós somos professores do 5º ano, tá? Para não complicar muito, tá, cara? Não, nós somos professores de geografia, tá? Vamos lá. E aí eu, Jax, da minha turma, vai voltar somente 20 alunos e 5 decidiram ficar online. Você entende que o meu planejamento vai ter que ser, em parte, igual ao teu, que é pensar os momentos presenciais e online para esses que estão no híbrido, no acesso à aula, e um segundo plano, mas com o mesmo objetivo, para os 5 alunos que estão 100% remoto. Eu não vou dizer online, tá? Remoto. Porque dependendo do município, esta é a realidade. Então, quando eu escuto, as escolas estão mais preparadas para online agora, já entenderam. O cara que fala isso está falando de uma escola privada. Vai para a realidade pública. O camarada não tem internet. Ele recebe no papel. E aí, meu velho, você tem que ter um professor que está pensando um plano remoto, 100% para 5 alunos, esperando que eles aprendam, e um professor que está pensando do acesso híbrido de uma parte da turma. Bateu o pavor em ti? Então, não é ensino híbrido que as escolas têm que implantar agora. Não é isso. Mas dá para implantar o modelo rotacional? Cara, pode chamar aquilo ali de rotacional, que tu vai ajustar, mas pegar agora metade da turma que vem no presencial e fazer uma rotação por estações, e o resto que está no online, velho, você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer. Estava lembrando agora, minha sobrinha tem 7 anos, e aí esses dias eu estava conversando com minha irmã e perguntaram, né? Eu tinha que dar a resposta essa semana. Essa semana, para quem está nos ouvindo, a gente está no início de fevereiro aqui. Qual que seria a opção que ela ia escolher? Se era o híbrido ou 100% presencial? Porque a escola, em tese, está se preparando para isso. Mas aí tu vê, cara, imagina o professor ter essa... E aí as aulas retornam, a gente está no início de fevereiro, tá? As instituições privadas retornam daqui 2 semanas, tá? Eles recém vão se reunir. Aí você vai dizer, não, mas a instituição privada está mais preparada. Em parte. Em parte. Porque a instituição privada, a maioria, quando retornou, quando teve a possibilidade de retornar, sabe o que fez? Para os alunos em sala, e, por exemplo, da turma da minha filha voltaram 3, os outros 25 ficaram online, o híbrido era transmitir a aula física. Velho, isso não é ensino híbrido nem aqui nem na China. Aqui, uma das grandes referências nacionais, talvez a maior referência nacional, é a Lilian Bhatt, que tem vários livros, e ela surta quando ouve isso, e eu nem tinha lido ela falar sobre isso, e eu já batia. Eu já batia por isso assim, isso não é ensino híbrido, porque uma coisa é o professor estar com toda a turma no online, mesmo que esteja vendo só letrinhas, porque os alunos não abrem a câmera, mas a atenção dele está na tela, tá, meu velho? Outra coisa é eu ter 4 alunos aqui, ou 10, e eu estou olhando para quem? Para quem que eu estou falando? Não sei se tu me entende. E isso piora. Então, o híbrido... E aí o seguinte, os caras chamam que estamos entrando no ensino híbrido. Então, tem que cuidar assim, ó. O que as instituições precisam agora é se preparar para um retorno híbrido de aulas, que poderão ter alunos ainda remotos. E não que isto é o ensino híbrido
conforme, tendo aqui por base referência exatamente os artigos produzidos pelo hoje, então, Clayton Christensen Institute, né, que foi o Instituto Clayton Christensen, e traz essas propostas, essas discussões do ensino híbrido, e tem as referências. E aí, cara, e até porque se você vai ler os motivos que o Clayton Christensen, o Instituto traz, as justificativas para o ensino híbrido são completamente diferentes do que são para uma realidade específica americana e tal. Então, tem que ter muito cuidado também quando você adapta essas questões tal qual eles propõem para a realidade brasileira, que é o famoso à la carte, vitaminado, flex. Tem que ter cuidado, cara, tem que ter muito cuidado. Mas deixa eu te falar o seguinte, Felipe, eu sei que senão a gente vai ficar horas aqui e essa não é a ideia. Metodologias ativas é bacana? Claro que é. Qual é o centro? E eu resumo metodologias ativas de uma maneira muito simples, tá? Sabe o que é metodologia ativa? É o protagonismo de professores e alunos, onde este professor, em um papel de condutor da transformação da informação em conhecimento, provoca os seus aprendentes ao que eles conhecem a partir daquele conteúdo que o professor precisa aplicar, o professor e a professora precisam aplicar, e a partir do entendimento do que eles falam, provoca-os a pesquisar, já que a informação é acessível, a ratificar ou retificar aquilo que eles compreendem, tendo por base, então, desenvolver esse espírito ativo de pesquisa e de busca dessa informação com mais acurácia, e o retorno ou a troca depois em um processo de colaboração e cocriação. Aí sim, então, o professor, neste momento, o professor e a professora, neste momento, como balizadores do conhecimento explícito. Construir. Isso é metodologia ativa. Você tem variantes, tá? Você tem lá o JIT, né? O Just in Time Teacher, você vai ter um tipo de ensino híbrido que é a aula invertida, você vai ter um modelo por rotações, você vai ter os aprendizados baseados em problema, projeto, investigação. É isso, cara. É realmente que este aluno ficar sentado ouvindo o professor falar, Jax, mas tem coisas que precisam ser realmente desenvolvidas, tem conhecimento. Vamos lá, alfabetização. Cara, alfabetização é professor conduzindo o processo. Tem técnicas, tem maneiras de você produzir a alfabetização. Você, por exemplo, né, aquela brincadeira que o Murilo Gun faz da fórmula de Bhaskara, né? Você vai ter que aprender a fórmula de Bhaskara, mas se você não somente para que você tenha filhos ensine fórmula de Bhaskara, que é a brincadeira que ele faz, mas a aplicação disso, você vai ter que entender os conceitos da fórmula, desenvolver o raciocínio cognitivo disso, a aplicabilidade dela. Talvez você pesquise e pergunte para Google, para Siri, para Alexa, ela vai te responder. Qual é, como é que aplica. Hoje tem um aplicativo de matemática, não sei se você conhece, tu escreve à mão a fórmula, à mão, aí você posiciona e ele faz uma foto e ele na hora te diz como é que você desenvolve e já te dá o resultado. Então, velho, é outro nível. Não, mas eu estou desenvolvendo o cognitivo dele. Desenvolve o cognitivo através da investigação, de outra forma. E já encaminhando, deixa eu dizer o seguinte, quer uma aula de aprendizado baseado em investigação? Assiste Show da Luna. Show da Luna é um desenho, tem na TVE. O que é a Luna? A Luna é a menina, que tem o irmãozinho, que é o Júpiter, e tu já vai pesquisar aí, Show da Luna, né? E ele tem um bichinho lá, que é tipo uma ariranha, não sei direito o que é, um castor, que é o Cláudio. O Cláudio não é o irmão, o Cláudio é o bicho. O que a Luna faz? Como é que será que chove? Por que a chuva cai? Por que a estalactite se forma? Aí sabe como é que é o desenho? Ela e o Júpiter, que é o irmão, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. E às vezes eles vão lá e testam. E eles descobrem, mas não é bem isso como a gente achava. Já sei. E ela canta uma musiquinha, ela faz aquilo que é o essencial na educação. Ela se torna empática à investigação do que ela quer aprender. Então, se ela quer saber como é que a chuva cai, ela, o Júpiter e o Cláudio se transformam em nuvem. E vão conversar com uma nuvem.
E aí o Cláudio, que é um bichinho, fala também. Tem um episódio, por exemplo, cara, que eles estão lá em Israel, acho que não. Tem um Mar Morto lá. Sou péssimo em geografia. E aí, por que o Mar Morto é morto? Ah, deve ser porque não sei o quê, deve ser porque não sei o quê. Daí eles se transformam em bactérias que vivem dentro do Mar Morto e vão conversar com outras bactérias que vão explicar sobre a salinidade, papapá, papapá. Então, eles têm a dúvida, eles trazem os pressupostos do que eles acham que é, testam, veem que não é, têm a empatia de se transformar naquilo que querem entender, e ao final eles fazem aquilo que é essencial, que nenhuma aula faz, o que aprendemos. Eles transformam, eles ensinam, através de uma música, para os personagens que estavam naquele episódio, o que aprenderam. Isso é a essência da metodologia ativa. Então, os professores da educação infantil, adoro, papai, eu digo, pega uma aula, ali, cara, é fantástico. Você tem assuntos inteiros ali que você pode, vai até a parte que a aluna pergunta, mas como é que será que acontece? E para ali. E aí faz os alunos serem Luna, Júpiter, Cláudios. Pode ser até o sexto, usa essa técnica, você já vai ter. Cara, show da Luna, e é um desenho brasileiro. Olha que legal, é a essência do aprendizado baseado em investigação, problema, enfim. Cara, isso é muito legal, é muito legal. Então, como é que a gente traz isso para a escola? Mas o que eu escuto das escolas? Jacques, mas é que a gente tem que ter um número mínimo de alunos que passam de ano, porque senão o município não recebe a verba. Senão a gente é considerado não sei o quê. Então é dolorido, né, meu velho? É dolorido, mas a mudança tem que acontecer da base, dos municípios menores. Eu não estou dizendo que tem que acabar a Enem, eu não estou entrando nem no mérito disso. E eu não estou dizendo que o conhecimento científico explícito não tenha que acontecer. Ele tem que acontecer, mas tem formas melhores de se fazer. E vai ter aula tradicional? Vai ter aula tradicional. Vai ter momentos que é aula tradicional. Já até nos encaminhando aí para o final, que tá demais essa aula, e principalmente o show da Luna aí, que eu vou investigar, que eu gostei. Tu vai gostar, cara. Tua sobrinha de 7 anos, é isso? Afilhada ou sobrinha? É sobrinha. Eu vou perguntar se ela assiste. Não, cara, é sensacional. A gente estava começando a fazer algumas perguntas aqui na net para as retas finais, assim, de fechamento. Vamos lá. Que é um pouco assim, né? A gente trabalha aí no contexto de inovação, de criatividade, de pensar futuros. E aí, na verdade, a gente estava assim, naquele contexto que, na verdade, os futuros são os presentes, né? Não existe um futuro, existem vários futuros, mas que às vezes o futuro já está aí, já está acontecendo, só que não depende muito dos locais, né? Que vai demorar para um futuro chegar em outras regiões, em outras cidades, em outros países. Mas tem outros lugares que já está lá, mas o futuro já chegou. Para o contexto aí de metodologias ativas, principalmente olhando para a educação, o Jacques amanhã, o que ele imagina que teria que estar acontecendo no contexto educacional, o que ele imagina como é que ele vê aí, o que ele gostaria que tivesse acontecendo, assim. Cara, eu adoraria que a gente tivesse uma política pública de educação nacional independente dos governos. Isso fosse algo, sei lá, uma lei, tivesse na Constituição, ou seja, olha, nós temos um projeto para os próximos 20 anos, alguém pode dizer, tipo a Coreia, tipo não sei, né? tipo, quem quer que seja tipo. Falando nós, uma política pública de educação que deixe mais claro esse desenvolvimento, que os professores sejam realmente preparados, e que os cursos de pedagogia preparem esses professores para esses modelos e para este momento, né? Como tu falou, o futuro está aí. Independente do futuro que está aí, hoje a informação ela é abundante, é acessível, mas nem sempre correta. Então, nós teremos que ter uma política pública de educação por umas 2 décadas, com objetivos claros,
ao qual eu reforço, deixo claro a minha opinião não tecnicista somente, então eu escuto muito, o país precisa de mais engenheiros, mais isso aqui, por isso que a gente não vai para frente. Esses outros negócios é bobagem, a gente tem que formar mais profissionais técnicos, mais não sei o quê, para desenvolver o país. Cara, política pública, mais claro, se o camarada vai ser mais técnico, mais engenheiro, isso é outra história, mas que instigue, a partir desse processo do interesse, do papel dos jovens, do seu papel de cidadão na sociedade. Então, tem um processo também de conversar e correlacionar com esses jovens. Qual o papel que eles esperam como cidadãos na sociedade, de que eles vão construindo esse caminho, mas uma educação que produza praxis, que produza contextualização dos conhecimentos ali traçados, ok? Essa é a minha... seria o meu desejo de futuro, né? E não somente uma educação que vislumbre a aprovação para entrar em um ensino superior. Hoje o camarada fica 14 anos numa instituição, mas para entrar ele precisa fazer um cursinho ainda, então tem algo errado. Que o acesso à educação superior também não seja o foco, que o teu ensino médio também seja valorizado, como é valorizado no Canadá, como é valorizado na Alemanha, que o teu acesso à universidade seja uma opção por um caminho que você quer tomar, e não que seja distinção de que você é melhor do que o outro, porque você estudou isso, aquilo, aquele outro. Então, é isso que eu almejo, cara. Eu almejo uma educação que valorize, mas com muitos desafios à frente. Aí. Eu acredito, sim, que a educação liberta no sentido de que, quanto eu mais conheço, mais eu sei do que eu sou capaz de produzir. Mas não uma simples libertação para gerar discórdias e conflitos, mas para que eu possa me reconhecer e que, ao me reconhecer, eu possa traçar possibilidades para o meu futuro. Muito bom. Esse, com vocês, Jacques Heck, nosso multi-empreendedor, professor, educador, criador de metodologias, que investiga, curioso, pai de duas crianças. Deixa eu te contar uma coisa, essa história de jogos, eu não sei se eu te contei rapidinho, tá? Claro. Da onde que saíram isso, né? Às vezes eu me vislumbro a criar jogos, né? Por algum motivo, então, porque eu acho que o jogo ajuda. Então, uma vez, trabalhando numa área, numa instituição que trabalha com saúde, havia uma ideia de convencer as pessoas de que elas precisavam cuidar da sua saúde e da sua alimentação. E aí a gente desenvolveu um jogo que era basicamente o seguinte, o cara ia respondendo, Felipe, a partir de umas opções, o que ele tomava no café da manhã, no lanche, se ele não tomava, se ele tomava, água e tal. E ele dizia peso e altura, e aí o bonequinho assumia, né? Sim, um formato. E ao terminar de responder, a roda dos alimentos dele era formada. E aí dizia, olha só, tal parte tem excesso, tal parte está faltando, pode afetar isso, tal. E aí sugeria, então, que a pessoa procurasse um nutricionista, porque se dizia, olha, por esse diagnóstico, as doenças crônicas não transmissíveis que você pode ter são essas. E aí, opa, dava um baque, né? E outra, cara, era nessa parte também de saúde aí, na transformação, que eu já apliquei uma para a educação, que às vezes achava o seguinte, o cara precisa mudar o estilo de vida dele, senão ele vai morrer. Então, era um jogo seguinte, tu ia virando cartas, tu tinha um baralho, né? E conforme a carta virava, tinha uma informação. 80 quilos, aí não anotava. 1,50 m, opa, sobrepeso. Vai pro cara e diz, esse cara tá muito gordo. 3 filhos, separado, tá estressado, tá não sei o quê, sabe? O cara ia montando, tu tinha que montar a persona a partir daquilo. E no final, então, tu tinha que dizer, a partir daquela persona, radiografar o cara. E aí vinha o pessoal e disse, o homem, a mulher, isso aqui tem um perfil tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, era para desenvolver. E aí eu fazia uma pergunta, tá, mas quem disse que ele quer mudar?
Quem diz que ele não prefere continuar comendo o churrasquinho dele, viver mais 5, 6 anos, do que viver mais 10, 15, tendo que cuidar de dieta, pressão, não sei o quê. E aí entrava na discussão das escolhas, né? Então, assim, só uns exemplos, né? Pô, de onde é que sai essa história de jogos? Aí tem muito por aí. Poucos tiveram o prazer de conhecer o escritório da AMA e ver aquele arsenal de jogos que a gente ia para lá e se divertia. Jacques, muito obrigado aí por esse bate-papo, que foi enriquecedor, muito bom mesmo, fantástico, e aprendendo um pouco mais sobre essa realidade da educação e os impactos que as metodologias ágeis e como tem sido feito um pouco. Metodologias ativas, perfeito. Eu tô com ágeis na cabeça aqui, enquanto eu não falar com o Jorge o Aldir, professor Aldir, quem sabe até esse podcast tá no ar, eu já tenha gravado ele. Mas, Jacques, obrigado aí por essa aula de metodologias ativas. Com certeza aí foi uma aula, pessoal. Rock Night está no Instagram, @rn.conversas, lá tem muitos bate-papos, nos sigam lá que a gente divulga os nossos episódios e as conversas que muitas vezes a gente acaba fazendo de forma aberta, onde qualquer um pode participar do nosso bate-papo também. Em breve aí mais um Rock Night aberto. E é isso, nos acompanhem ali, sigam nas principais plataformas de streaming também, Spotify, Google, Deezer, entre outros. Jacques, brigadão aí, cara. Valeu. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Um abraço. Até